Irmãos, vamos curvar nossas cabeças para pedir que o Senhor abençoe o pastor William. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti. Quão bendito, quão bondoso Tu és, ó Deus. Obrigado, Pai, por termos o pastor William agora como pastor, membro, Pai, parte da liderança da Igreja Batista Reformada de Francisco Morato. E agora eu fará a primeira pregação, a palestra, meu Deus, na nossa conferência, para a glória do Teu santo nome. Esteja com ele, ó Pai, guia-o, ó Deus. Ó Senhor, conduza-o a expor a Tua palavra em temor, reverência, sujeição a Ti. Ó Deus, envia o Teu Santo Espírito também para tocar os nossos corações, para termos, ó Deus, para sermos transformados pela renovação da mente, da nossa mente, à luz da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, é o que nós pedimos, Senhor, guia-o. E pedimos também, ó Pai, que o André e o Marquinhos consigam resolver essa questão da internet, para que à noite também possamos ter a conclusão da conferência de modo ordeiro, de modo organizado, para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. A mim coube ao tema Deus e a Nova Aliança. É um tema muito difícil de ser tratado. Estava, enquanto estudava, lendo o livro do pastor Samuel Renner a respeito dos pactos, o mistério de Cristo, seu reino e seu pacto. E ele dizia que é um tema muito difícil de tratar porque nós buscamos estudar o propósito de Deus de maneira unificada, no passado, presente e futuro. Mexemos com todas as áreas praticamente da teologia. É um tema um tanto difícil de ser tratado, então peço a paciência dos irmãos. Nós vamos ler aqui um texto bíblico. Já peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Hebreus 8. Vamos fazer uma leitura do versículo 6 até o versículo 13, da metade do capítulo para o final, porque essa é a passagem do Novo Testamento que fala mais claramente a respeito da Nova Aliança, e justamente ela vai citar a passagem do Antigo Testamento que também fala mais claramente a respeito disso, que é Jeremias 31, do versículo 31 ao 33. Então vamos fazer a leitura e depois nós faremos uma breve exposição dessa passagem. Não vai ser possível tratarmos pormenorizadamente do texto, porém eu espero com os irmãos extrair os pontos principais para a nossa edificação. Amém, amados? Vamos fazer a leitura bíblica então. Eu estou lendo na versão ACF, Hebreus 8, versículo 6 até o 13. Diz assim a palavra de Deus: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma aliança que está confirmada em melhores promessas, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Versículo 9: Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, que farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Versículo 11: E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades,
e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Versículo 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém, meus irmãos? Então, como foi dito, hoje nós falaremos sobre o tema Deus e a nova aliança, a partir dessa passagem de Hebreus 8. Há uma característica peculiar do Deus das Escrituras, que de maneira geral é ignorada em nossos dias. A Bíblia revela que o único Deus verdadeiro é um Deus pactual. Ele se relaciona com o seu povo por meio de pactos ou aliança. Sobre isso, a nossa Confissão de Fé Batista de 1689 vai dizer, ali no capítulo 7, no parágrafo 1, a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, contudo, elas nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida, senão, aí eu quero que os irmãos prestem atenção nessa parte final, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, uma graça, um favor voluntário da parte de Deus, que Ele se agradou em expressar por meio de aliança. Deus expressa o seu favor e a sua graça para com o seu povo eleito por meio de aliança, na qual Ele voluntariamente condescende em abençoar o seu povo escolhido. E para esse povo escolhido, Ele é conhecido como Deus do pacto, como Deus da aliança. Então, na Bíblia, os temas Deus e aliança estão intimamente relacionados. É por isso que não é de se admirar que nós encontremos que os pactos, as alianças bíblicas, não sejam apenas uma parte importante, mas recebam um papel de destaque nas Escrituras, mesmo se nós fizermos apenas uma leitura superficial. Por exemplo, ali no livro de Gênesis, nós encontramos que a palavra aliança aparece mais de 25 vezes, e em várias outras partes do Pentateuco, nos Salmos, nos Profetas. Tampouco essa palavra é incomum no Novo Testamento, pelo contrário, ela também recebe um papel de destaque. Ali o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, estabeleceu o sacramento, o memorial da ceia do Senhor. Ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 20. Ao enumerar as bênçãos especiais que o povo de Israel havia recebido, Paulo diz ali em Romanos 9, 4, que a Israel pertenciam as alianças. Aos Gálatas, no capítulo 4, Paulo expõe duas alianças, que eram alegorias, eram representadas alegoricamente por Sara e Agar. Aos Efésios, Paulo lembrou que antes deles serem regenerados, eles eram estranhos às alianças da promessa, como está em Efésios 2, 12. Então nós chegamos aqui em Hebreus 8, que é a passagem do Novo Testamento que fala mais claramente a respeito dessa nova aliança que Deus faria com o seu povo no presente momento. Então agora vamos pegar o nosso texto e pegar versículo por versículo e fazer uma exposição geral. Então eu peço que os irmãos olhem agora para o versículo 6 de Hebreus 8, que diz o seguinte: mas agora alcançou ele aqui, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Primeiramente, vejamos aqui que o autor bíblico vai dizer que ele alcançou um ministério, o Senhor Jesus Cristo. Nos versículos anteriores, Paulo vinha comparando o ministério levítico da antiga aliança com esse ministério que ocorreria na nova aliança. Por exemplo, no versículo 2, Paulo diz literalmente, se Paulo é o autor de Hebreus, diz literalmente que Cristo é um ministro do santuário. E ele compara então com a antiga aliança. Ele mostra claramente que Cristo é um ministro. E ele segue dizendo que ele é um ministro um tanto mais excelente do que aqueles ministros da antiga aliança, os sacerdotes levíticos.
pois o sacerdócio levítico, ele foi bom e útil a seu tempo. Mas agora o nosso Senhor Jesus Cristo, em seu ministério sacerdotal, ele difere nesse aspecto, de que ele era mais excelente. E a excelência do sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo na nova aliança é proporcional também à excelência dessa nova aliança que Deus faria com o seu povo. Esse sacerdócio é mais excelente por ser o sacerdócio de uma nova aliança, a qual é superior à antiga. E aí nós chegamos nessa outra parte aqui ainda do versículo 2, que diz assim: aquele sacerdote é tanto mais excelente, quanto ele é mediador de uma nova aliança. Algumas pessoas pensam então, que essa nova aliança, ela é superior, baseado no sacerdócio dela. Então, a partir desse sacerdócio superior, se infere a superioridade dessa aliança. Porém, John Owen, em seu comentário dessa passagem, ele vai mostrar que na verdade seria mais adequado supor ao contrário. A partir da superioridade da nova aliança, se infere a superioridade do sacerdócio levítico. O raciocínio de Paulo é o seguinte, se Paulo é o autor de Hebreus, eu creio que é. Vamos lá, o raciocínio é o seguinte: havia uma outra aliança, uma antiga aliança. Essa aliança, ela não foi perfeita no sentido de atingir os propósitos que Deus tinha para ela. Não que ela própria fosse imperfeita, mas ela não foi suficiente para alcançar os propósitos de Deus, devido ao pecado e à falha humana. Deus promete então que vai fazer uma nova aliança, e essa aliança então, necessariamente ela tem que ser superior, porque se ela fosse igual, para que outra aliança? E se fosse inferior então, muito menos haveria motivo para uma nova aliança. Então, a partir do argumento do apóstolo, essa nova aliança que seria feita é superior e, portanto, o sacerdócio dela, o sacerdócio do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o mediador dessa aliança, também deve ser um sacerdócio superior. E ele diz que não apenas ele é o sacerdote dessa nova aliança, mas ele é o mediador dessa nova aliança. E aqui eu quero fazer uma reflexão breve com os irmãos antes de prosseguirmos. De que aliança Jesus Cristo é o mediador? Para fazer um raciocínio breve aqui com os irmãos, de acordo com o nosso texto, o Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser o mediador de uma aliança de obras. Por quê? Porque o seu ministério como mediador consiste justamente em fazer as obras que nós não conseguiríamos fazer e nos conceder a graça que nós não merecíamos. Portanto, ele não pode ser o mediador de uma aliança de obras, ele só pode ser o mediador de uma aliança de graça. E na Bíblia nós só encontramos uma aliança de graça, que é o pacto da graça, que aqui em nosso texto é chamado de uma nova aliança. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que a aliança da qual o Senhor Jesus Cristo é o mediador é o pacto da graça, que aqui em nosso texto é chamado de nova aliança. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não pode ser o mediador de nenhuma das outras alianças do Antigo Testamento. Alguns dos nossos irmãos interpretam, por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé ou a aliança que Deus fez com Moisés como uma aliança de graça. Mas se fosse uma aliança de graça, então necessariamente o Senhor Jesus Cristo deveria ser o mediador daquelas alianças. E mais, aquelas alianças deveriam ser também a nova aliança, porque a única aliança da qual o Senhor Jesus Cristo é mediador é a nova aliança. Então inferimos que o Senhor Jesus Cristo é o mediador apenas da nova aliança, e apenas a nova aliança é o pacto da graça, da qual ele é o mediador. Em seguida, o nosso texto segue dizendo que essa aliança ela está confirmada ou estabelecida, baseada em melhores promessas. Toda aliança entre Deus e o homem, ela deve ser estabelecida em promessas. Nesse sentido, então, promessa e aliança, eles são quase que sinônimos. É interessante, por exemplo, Deus promete a Noé dizendo assim: nunca mais o mundo será destruído por um dilúvio. E quando chega em Gênesis 9:11,
Deus diz que essa foi uma aliança que ele fez com Noé. Essa promessa de o mundo não ser mais destruído com água, mas na frente Deus se refere a esse episódio dizendo que é uma aliança que ele tinha entre Deus e Noé. Portanto, em essência, aliança e promessa são a mesma coisa. É por isso que em Efésios 2:12, Paulo vai chamar as alianças ali do Antigo Testamento de alianças da promessas, pois elas são fundadas em promessas. Então, nós vemos que tanto a antiga aliança quanto a nova aliança, aqui mais especificamente o pacto mosaico e a nova aliança, eles eram fundados em promessas. A diferença é que as promessas da nova aliança eram melhores, eram superiores. Mas superiores em que aspecto? Basicamente, meus irmãos, eu vou dar uma pincelada aqui porque nós vamos retomar esse tema mais à frente. Mas a diferença consiste basicamente em que a nova aliança, ela concedia o perdão de pecados. Ela trazia essa bênção que a nova aliança não trazia, porque é inútil que nós recebamos qualquer outro benefício, como nós vamos ver mais adiante, se os nossos pecados não forem perdoados. Se não recebermos uma promessa de um perdão de pecados passado e presente, mas também futuro. Portanto, é nisso que reside a grande diferença entre os dois pactos, que o pacto da graça ou a nova aliança está baseado em melhores promessas. As promessas da nova aliança, elas eram concernentes apenas a coisas futuras. Ela prometia a vida eterna e a bem-aventurança com base na realização de uma certa obediência. Ela funcionava com base naquele princípio: faça isso e você viverá. Mas ela não dava promessas de perdão e misericórdias atuais, caso aquelas alianças fossem quebradas, quebrando seus pactos principais. Não havia concessão, promessas de concessão de mais graça, mas o homem foi totalmente deixado ao que ele havia recebido por princípio. E, portanto, nós vemos que vez após vez os pactos são quebrados, porque o homem não recebe graça para manter aqueles pactos. Porém, o pacto da graça, a nova aliança, ele é fundado em promessas de misericórdias passadas, misericórdias atuais e misericórdias futuras, que são sempre mediadas para nós no mediador da nova aliança, o Senhor Jesus Cristo. Essa é, em resumo, a superioridade da promessa da nova aliança, que em tudo é bem ordenada e segura. Depois nós vamos agora para o versículo 7, que diz assim: porque se aquela primeira aliança fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. O apóstolo aqui começa a construir o seu argumento. Há uma necessidade de uma nova aliança, porque a primeira aliança foi achada irrepreensível, foi achada repreensível, no aspecto de não poder conduzir o homem à vida eterna, não poder levar o homem a um propósito maior de um relacionamento de Deus com o homem. Então, o apóstolo mostra essa necessidade de uma nova aliança ser feita, e basicamente ele divide seu argumento aqui em duas partes. Na primeira parte, ele mostra que, se uma nova aliança deve ser introduzida, então, inevitavelmente, a outra aliança deve ser abolida, como algo que não era perfeito, não era completo, não era suficiente para alcançar o seu fim. E aí, em seguida, ele continua mostrando e provando que essa nova aliança seria superior. Ele usa os próximos versículos para mostrar essa superioridade. Vamos ler então agora os versículos 8 e 9, que dizem assim: porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei. Então eu quero expor esses versículos em dois pontos. Primeiramente, essa promessa dessa nova aliança. Diante da falha do povo em guardar as alianças do passado, Deus os repreende. Mas uma coisa interessante aqui, o apóstolo aqui está citando Jeremias,
é que Deus, enquanto os repreende, essa repreensão vem acompanhada da promessa de uma nova aliança que seria feita. E veja, não é também como alguns intérpretes costumam interpretar. Essa nova aliança é de fato uma nova aliança. Não é apenas uma renovação da aliança que havia sido feita no passado, mas é uma nova aliança. Uma aliança substancialmente diferente da aliança antiga. E como nós vimos, as características que mostram essa diferença essencial, como nós já vimos até aqui, consiste em seu mediador e nessas melhores promessas. Essa aliança, portanto, é uma aliança melhor, superior, diferente, substancialmente falando, da aliança que foi feita com o povo quando eles saíram do Egito no Monte Sinai. E aí o apóstolo vai mostrar então, que é o grande argumento dele nesse capítulo, daqui por diante, que essa aliança ela é superior porque está baseada em melhores promessas. E quais são essas promessas? Ele vai dizer agora, a partir do versículo 10. Vamos ler então, meus irmãos, do 10 até o 12. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu irmão, nem cada um ao seu próximo, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então aqui o apóstolo vai resumir as bênçãos da nova aliança em três promessas que mostram que essa nova aliança seria superior à antiga. A primeira bênção, então, que ele vai mostrar aqui, a primeira promessa, é que a nova aliança escreveria a lei no coração do povo, dos seus participantes. Porei as minhas leis no seu coração, e no seu entendimento as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então Deus primeiramente mostra a ação que ele vai tomar para fazer dessa nova aliança uma aliança superior à antiga. Essa é a primeira bênção então prometida. Para entender essa declaração, nós precisamos levar em conta o que é dito no versículo anterior, no 9. Ali Deus declarou que faria uma aliança que não seria conforme a aliança que ele fez com os pais quando os tirou do Egito. Então, por isso nós inferimos que essa foi uma das grandes desvantagens da antiga aliança, é que a lei estava apenas dada de maneira exterior, ela estava escrita apenas exteriormente, em tábuas de pedra, e não no coração. Esse é um dos primeiros detalhes que nós percebemos porque a antiga aliança falhou. Ela foi escrita apenas em tábuas de pedra, como nós vemos em Êxodo 31, versículo 18, e Êxodo 34, versículo 28. Por que a lei do Senhor foi escrita ali no Antigo Testamento em tábuas de pedra? Há alguns motivos. O primeiro deles nós poderíamos alegar que é para mostrar a dureza do coração do homem. Em Jeremias 13:10 nós lemos o seguinte: este povo maligno que recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-lhes diante dele. A lei escrita em pedra apontava para a dureza do coração do homem. Um outro motivo é que a lei escrita em pedra, servia para mostrar o caráter duradouro e permanente da lei. Em Lucas, capítulo 16, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então percebamos que a lei ela é imutavelmente fixa. Algumas pessoas pensam que elas podem pecar e depois de algum tempo os pecados delas desapareceriam ou de algum modo seriam atenuados. Não, meus irmãos. Outras pessoas pensam que o que era pecado antes, agora não é pecado. Não. Esse caráter fixo e imutável da lei mostra que todo pecado é redarguido pela lei e ele está fixamente condenado.
E se nós não recebermos o perdão desses pecados, nós certamente seremos garantidos, nós certamente seremos condenados. E a lei nos assegura disso. As leis escritas em tábuas de pedra mostravam ainda o caráter condenatório da lei. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 3, os versículos 7 e 9, o seguinte, prestem atenção, meus irmãos. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, o apóstolo está falando da lei, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que aqui é a referência à nova aliança? Porque se o ministério da condenação, esse ministério, que é descrito aqui como aquele que tinha a lei gravada em tábuas de pedra, é chamado de o ministério da morte e o ministério da condenação. Ou seja, aqueles que tinham apenas a lei exteriormente e não interiormente em seus corações, tinham a lei em tábuas de pedra, mas não a lei gravada nas tábuas de carne de seus corações, estavam fadados a perecer. E foi assim que a antiga aliança se tornou uma aliança de morte, porque os seus corações não continham a lei. A lei também, no Antigo Testamento, ela não foi colocada dentro do coração, mas ela foi colocada dentro da arca, para mostrar que, novamente, ela estava da parte de fora do homem. Porém, o Novo Testamento, essa bênção, vai mostrar a superioridade da nova aliança, que a nova aliança, diferente da antiga aliança, sim, escreve a lei em nosso coração. O nosso principal problema é esse. Ela resolve o problema do nosso coração. É como diz a palavra de Deus aqui em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E ainda em Jeremias 17, versículo 5, diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, o grande problema do homem é o seu coração pecaminoso, que não tem ali nele a lei de Deus escrita. Não há amor por Deus e nem pelos seus mandamentos. E a nova aliança vem justamente resolver esse problema. Como? Escrevendo a lei no coração deste homem. Deus então escreve a lei no coração. E essa, como eu disse, é uma citação do profeta Jeremias. Escrever a lei no coração é a linguagem do Antigo Testamento que é citada aqui no Novo para falar de regeneração, de novo nascimento. Essa é a mesma verdade descrita pelo profeta Ezequiel, lá em seu livro, no capítulo 36, vamos ler os versículos 26, 27 e 31, ele descreve ali de maneira muito gráfica como é que funciona esse escrever a lei no coração. Ele usa a seguinte linguagem, prestem atenção, meus irmãos: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então vos lembrarei dos vossos caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, das vossas iniquidades e das vossas abominações. O que Ezequiel está descrevendo aqui com outras palavras é o que Jeremias está descrevendo no capítulo 31 e o que Hebreus está descrevendo no capítulo 8. Nós podemos fazer então algumas observações. O que é então esse coração de pedra, que é como simbolizado por aquelas tábuas da antiga aliança? É um coração que é insensível para com Deus. E essa insensibilidade é demonstrada pela insensibilidade que essa pessoa tem para com a lei de Deus, para com os mandamentos de Deus. E essa insensibilidade para com a lei, por sua vez, é demonstrada por uma vida de pecado não arrependido, por uma vida de transgressões contínuas à lei de Deus. Esse é um coração insensível, esse é um coração que não ama. Por outro lado, nós também precisamos saber o que é
que um coração de pedra não é. Por exemplo, um coração de pedra não é um coração que não conhece a letra da lei. Ele pode ser insensível à lei, mas não necessariamente significa que ele não conheça a lei, que ele não esteja até mesmo bem familiarizado com a lei. Nós temos, por exemplo, um grande exemplo disso no Antigo Testamento com os fariseus, que estavam muito bem familiarizados com a lei, que recitavam a lei, porém, nos seus corações, eles estavam longe de Deus. Tinham a lei de Deus nos seus lábios, mas não tinham a lei de Deus no seu coração. Por isso, eles foram reprovados. Eles podem professar conhecer a lei de Deus, porém, quando eles chegam na prova final, no teste final da obediência, eles falham. Então não é simplesmente necessário para nós professarmos conhecer a lei de Deus, mas provar que de fato a conhecemos e que ela está escrita em nosso coração, obedecendo-a. Então nós podemos ver que outra característica disso é que depois que esse coração de pedra é tirado, nós recebemos esse coração de carne, sensível para com Deus e para com a sua lei. E a terceira coisa que nós podemos observar aqui nesse texto de Ezequiel é que tudo isso é operado pelo Espírito Santo. Enquanto o ministério do Antigo Testamento é o ministério da morte, o ministério do Novo Testamento é o ministério da vida, porque ele é operado pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus nós nada podemos fazer. É Ele que nos regenera, é Ele que escreve a lei em nossos corações, é Ele que nos guia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita e que nos faz todas essas coisas. Em seguida, aqui em Hebreus 8, o apóstolo vai falar da segunda promessa, da segunda bênção da nova aliança, que a faz diferente. E essa bênção é o conhecimento de Deus. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Não é como uma vez um amigo meu me falou, querendo nos desincentivar a evangelizar. Ele fala: não precisa evangelizar não, olha aqui o que está dizendo: todos me conhecerão. Então quem é que hoje nunca ouviu falar de Jesus? Quem é que hoje nunca ouviu falar do Evangelho? Isso foi uma péssima interpretação, porque se todos aqui, está se referindo a todos aqueles que são participantes da aliança, todos aqueles que têm a Cristo por mediador, todos aqueles que tiveram essa obra operada em seus corações, eles são conhecidos por essa outra bênção. Todos eles conhecem o Senhor. Não pode haver um participante dessa aliança que não conhece ao Senhor. Isso é diretamente contrário ao texto. Esse é um dos motivos pelos quais nós somos credo-batistas, porque nós entendemos que aqueles que fazem parte da aliança e que devem receber o sinal da aliança, que é o batismo, são aqueles que conhecem o Senhor e professam isso por meio de uma profissão de fé credível. Mas seguindo, em Jeremias 24, que é a passagem seguida aqui, diz assim: dar-lhes-ei um coração, aquele coração novo, para que me conheçam, um coração que é capaz de conhecer ao Senhor. Do que adianta nós recebermos uma grande bênção se nós não conhecermos? Imagine que eu digo assim para você: olha, você recebeu uma grande casa, uma bela casa, com um jardim maravilhoso, um local extremamente aprazível, um lugar maravilhoso, mas só tem um problema: o quê? Você não pode conhecer, você não pode ir até lá, você não pode experimentar essas bênçãos que você recebeu. Do que adiantaria? Ou se nós nem sequer conhecêssemos: você é milionário, agora você só não sabe disso, as pessoas estão te procurando até hoje para te dar a tua herança. Se eu não tenho conhecimento da bênção, a bênção é incompleta. Então o Senhor não apenas nos dá um coração para entendê-lo, para conhecê-lo, Ele de fato nos dá esse conhecimento. E essa, amados, é a nossa maior bênção: conhecer a Deus, glorificá-lo para sempre e nos deleitarmos em conhecer ao nosso Senhor. Como João diz no seu capítulo 17, versículo 3, conhecer a Deus é a vida eterna. Porém, nós temos que entender aqui que esse conhecer não é apenas algo para acrescentar informação à nossa cabeça.
Esse conhecer é aquele conhecer bíblico, que não fala apenas de informação, mas fala de afeição, fala de amor, um coração para amar a Deus e para crescer nesse amor e nesse conhecimento. Essa é a grande bênção da nova aliança. Haverão muitas pessoas no último dia que vão chegar e vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, fizemos isso e aquilo, mas o Senhor dirá para eles: eu nunca vos conheci, e nem vocês me conheceram. Eu nunca amei a vocês, e nem vocês me amaram. Essas pessoas não tinham a bênção da nova aliança. Elas faziam muitas coisas, mas não conseguiam amar a Deus e expressar esse amor por meio de uma obediência sincera, afetuosa aos mandamentos de Deus. Então, para não perder a oportunidade, eu gostaria de perguntar e vocês respondam com sinceridade: vocês conhecem a Deus? Vocês demonstram o conhecimento de Deus por meio de um amor a Deus, que por sua vez é expresso por uma obediência sincera, ainda que imperfeita, mas sincera, de coração, não algo de lábios, não algo exterior, mas algo que vem do profundo, do íntimo. Como diz em Provérbios, nosso coração procede às fontes da vida, uma obediência e um amor que vem do íntimo. Examinemos-nos então por essas palavras. Se já conhecemos, então façamos o que Osés nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí nós chegamos agora na terceira bênção, que está aí no versículo 12, que é o perdão de pecados, que em suma resume as bênçãos da nova aliança: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei. Assim como não adianta você receber um coração de carne para conhecer a Deus, se você não receber esse conhecimento de Deus, também não adianta nós recebermos um coração para conhecer a Deus, recebermos o conhecimento de Deus, mas não recebermos o perdão dos nossos pecados. Eu expus essa passagem outro dia aqui na Bíblia, aqui na igreja, e mostrei que se nós recebêssemos um coração sensível, recebêssemos conhecimento de Deus, mas não recebêssemos o perdão dos nossos pecados, isso seria para nós como um inferno na terra. Você conhecer, ter um coração sensível para com Deus e a sua lei, conhecer a Deus, que Ele é santo, justo, e saber que você não tem seus pecados perdoados, que para você aquele Deus é apenas um juiz, um condenador. Isso seria um inferno para você. É exatamente isso que os demônios provam em alguma medida. Eles conhecem a Deus, que Deus existe, mas eles tremem. Por quê? Porque eles sabem que eles são pecadores e para eles está reservada a condenação. Nós seríamos semelhantes aos demônios se não recebêssemos essa terceira bênção de ter os nossos pecados perdoados. Que bênção então a nova aliança, porque ela nos promete o perdão dos nossos pecados. E essa bênção então ela resume as três promessas que, por assim dizer, fazem da nova aliança superior. E elas juntas nada mais são do que o Evangelho, a regeneração, a justificação e o perdão dos pecados em nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Mateus 1, 21, e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Todas essas bênçãos da nova aliança chegam até nós por meio de Cristo. Chegam até nós por meio de Cristo, o mediador da nova aliança. Nesse aspecto, então, a nova aliança nada mais é do que o Evangelho. O perdão dos pecados que nós temos em Cristo. E aí, mais uma vez, eu queria fazer uma palavra de aplicação. Em Lucas 7, 47, descreve a história daquela mulher pecadora que enxuga os pés de Jesus. E, para resumir, o Senhor diz finalmente, resumindo a história que os irmãos já conhecem: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Se nós não temos uma consciência vívida
do quanto nós somos pecadores e do quanto nós somos perdoados em Cristo, nós teremos pouco amor para com Ele. E por termos pouco amor, toda a nossa vida cristã vai ser uma vida sem graça, literalmente, sem motivação, porque é o amor que nos constrange a viver para a glória de Deus. E interessantemente, esse amor vem quando nós temos consciência plena do quanto nós somos perdoados, do quanto nós somos amados em Cristo, do quanto a nova aliança, ela nos abençoa. Vamos agora, meus irmãos, partir para o final. Vamos ler o versículo 13. O apóstolo então finaliza com as seguintes palavras: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então a argumentação do apóstolo é a seguinte: a nova aliança torna a antiga velha, e o que é velho está próximo de acabar. Portanto, a velha aliança acabou, mas a nova aliança jamais se acabará, porque Deus conservará a sua novidade para sempre. Portanto, ele está argumentando com Hebreus, dizendo: parem, deixem a nova aliança, ela está próxima de ser abolida, a nova aliança é superior. Deixem o sacerdócio levítico, porque o sacerdócio de Cristo é superior. Deixem as promessas da antiga aliança, porque as promessas da nova aliança são superiores. Deixe tudo que está na antiga aliança, porque a nova aliança, cujo mediador é Jesus Cristo, que está baseada em melhores promessas, é superior e eterna. Se vocês confiarem no mediador da aliança, vocês serão salvos. Essa é basicamente, então, meus irmãos, a exposição dessa antiga aliança, dessa passagem. E agora eu queria terminar com 3 aplicações breves para nós terminarmos. A primeira delas é para os pastores, e aí é fruto de meditação pessoal. Uma coisa interessante que o nosso texto nos fala é que Jesus Cristo é um ministro. E, em alguma medida, o seu ministério é semelhante ao nosso. Em que aspecto? Em que ambos são ministério para Deus nas coisas santas concernentes à sua adoração. Bastante barulho. Então percebam o modelo elevado que nós temos. O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador dessa aliança, ele é o ministro dessa aliança, e ele, com todo o poder e com toda a autoridade, chama, como o pastor Marcos falou ontem, e comissiona também ministros da nova aliança. Veja que grande responsabilidade que nós temos de anunciar com fidelidade essa nova aliança em Cristo Jesus. Não mais o ministério da morte e da condenação, mas o ministério da vida, por meio do Senhor Jesus Cristo, o ministério do Espírito, de anunciar as boas novas em Cristo, o sangue da nova aliança, que nos purifica de todo o pecado. Então essa é a primeira aplicação para os pastores. Cuidemos, meus irmãos, especialmente para mim, de seguirmos esse modelo e sermos fiéis àquele que nos chamou. Em segundo lugar, a segunda aplicação é a respeito de quem são os participantes dessa aliança. Os participantes dessa aliança são aqueles que são salvos, aqueles que de fato receberam essas bênçãos. Mas como nós podemos saber se recebemos essas bênçãos? Se nós estamos em Cristo. Mas como nós podemos saber se nós estamos em Cristo, que é o cabeça dessa aliança, o mediador dessa aliança? Se nós cremos nele. Nós verdadeiramente temos crido em Cristo? Será que há alguém aqui que não creu? Será que há alguém que está ouvindo e tem dúvidas no seu coração? Não permaneça com dúvidas. Creia verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui os nossos adolescentes. A minha exposição dessa manhã seria infinitamente recompensada aos meus olhos se uma das nossas crianças viessem a crer, se contemplassem a Cristo
como mediador da nova aliança e depositassem toda a sua fé nele. Do que adianta haver uma aliança, uma salvação, um Salvador, se você não pode dizer que essa é a sua aliança, que esse é o seu Salvador, que você tem parte, que é um participante de Cristo, que você está em Cristo. Creiamos, meus irmãos, se não cremos ainda, para que recebamos as bênçãos dessa aliança, a regeneração, o perdão de pecados e o conhecimento de Deus. Agora, se nós já cremos, como deve ser a vida do salvo? Uma vida de adoração. Uma vida de adoração, como o pastor Marcelo falou também ontem, de um culto conforme a nova aliança. Um culto conforme prescrito na nova aliança, que jamais venhamos a negligenciar o culto a Deus, o culto público e os meios que Deus nos deu de culto pessoal, o nosso culto doméstico. Se somos participantes dessa aliança, sejamos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade por meio do mediador. Que sejamos gratos, que vivamos uma vida de louvor e de adoração. Que possamos então, meus irmãos, pela graça dele, vivermos uma vida completamente devotados a Cristo, o mediador dessa nova aliança. Amém, meus amados? Cremos nele. Eu me sinto tão frágil para expor uma mensagem tão grande como essa, para expor um mediador tão grande, uma aliança tão maravilhosa e sublime. Mas a suma disso é: creiam nele, creiam na mensagem da palavra de Deus, para que vocês sejam salvos, para que nós possamos dizer: ele é o meu Salvador, para que possamos dizer como a noiva de Cantares: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Amém, meus amados irmãos? Quero passar a palavra então para o pastor Josué.